o nosso culto. É bom ver as vossas caras e estarmos juntos virtualmente, mas em Cristo nós somos um. São todos muito bem-vindos, os que estão mais perto, os que estão mais longe, e gostaria apenas de dar alguma informação. Primeiro, que estamos a preparar a igreja para tentar voltar ao presencial, na medida do possível, segundo as regras colocadas, e vamos dar informações em breve sobre como isso vai se processar. Por enquanto, continuamos por aqui no Zoom. Outra coisa, hoje vamos ter a ceia, então espero que estejam todos todos os seguidores de Jesus com o pão e o vinho já preparados, ou sumo de uva, para participarmos logo mais da ceia do Senhor. Tá bem? Então vamos orar e pedir que Deus continue a conduzir as nossas vidas e muito especialmente esse tempo de reunião que vamos passar juntos. Senhor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque somos igreja do Senhor, somos um em Cristo, somos o corpo de Cristo e nos reunimos nesta manhã para louvar o nome do Senhor. Estamos com os corações cheios de gratidão por quem Tu és e por tudo que o Senhor tem feito por nós, especialmente pela vida nova, pela vida eterna que nós temos por causa de Jesus Cristo, que por amor se entregou por nós e deu a sua vida na cruz. Ressuscitou, está vivo e está conosco neste exato momento. Então, a Ele, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. E é dele que queremos, nesta manhã, ouvir e aprender. E que a sua palavra possa fazer diferença profunda, transformação nas nossas vidas. Agradecemos pela igreja, agradecemos por cada participante e entregamos tudo e todos ao Senhor, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vejo a luz de amor brilhando sobre as trevas do mar, brilhando. E Jesus, a luz do mundo, da
Brilha, Jesus, enche a terra com a tua glória, com teu ardor, vai-nos inflamar. Qual rio vai às nações transbordar de graça, com teu poder ordenar que haja Bom dia a todos. No último sábado, nós tivemos o culto infantil pelo Zoom, em comemoração ao Dia da Criança, que foi na última segunda-feira, dia 1 de junho. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todas as crianças por esta data especial e também agradecer aos pais, a colaboração dos pais, a presença das crianças no culto infantil. E aos voluntários que também fizeram esse evento possível. Nós fizemos um formato bem parecido com o culto de adultos, ou seja, houve uma criança no início que fez uma oração, tivemos um momento de louvor, a Beatriz e a Clara nos conduziram numa música e as crianças gostam muito de cantar. Tivemos um show de fantoches, onde eu apresentei a personagem Juju, que interagiu com as crianças, e a Juju contava que já estava farta de estar em casa, já tinha saudades da escola, dos amigos, e também tinha saudades da igreja e dos amigos da igreja. E se sentia muito sozinha, então, em casa, por não poder interagir com os amigos. Em seguida, a Sandra contou uma história da Bíblia, daquele episódio em que Jesus está a falar e as crianças vêm ter com ele. E os discípulos repreendem as crianças dizendo para não atrapalhar Jesus. E Jesus diz então, deixai vir a mim as crianças, pois delas é o reino dos céus. E então as crianças aprenderam que Jesus pode ser o melhor amigo delas e elas não precisam estar sozinhas, mesmo quando estão em casa, podem sempre falar com o amigo Jesus. Nós tivemos também um momento de partilha, que também foi uma atividade conduzida pela Beatriz e pela Clara. Nós estamos a ver aí a imagem de alguns desenhos que as crianças fizeram, de crianças ao lado de Jesus. E puderam partilhar com os amigos, mostrar os desenhos na câmera. Nós tivemos alguns problemas técnicos, infelizmente perdemos muitas imagens, mas algumas ainda foi possível mostrar para vocês. E então eles ficaram muito felizes de mostrar os desenhos e ao final fizemos também um momento de partilha livre onde eles puderam conversar e ficaram muito felizes de matar as saudades. Nós vamos ouvir um pouquinho deste momento. Pronto, agora vamos dar um tempinho. Foi mesmo bom saber que temos um amigo que está sempre connosco, que é Jesus. Agora, vamos dar um tempinho para vocês falarem uns com os outros e contarem as novidades. Também não pode ter sido só chato estar em casa. Eu acho que tem acontecido muitas coisas giras. Aí vemos todas as Portanto, quem é que vai falar com os amigos? Olha, o Duarte quer falar. Vai lá, Duarte. Eu ia dizer que tenho muitas saudades dos meus amigos. Agora sim. Então foram alguns momentos do culto e eles a compartilharem e matarem as saudades. Vamos orar então pelas crianças. Senhor Deus, te agradeço por cada criança da Igreja Batista Vida Nova. Que o Senhor te abençoe a cada vida. Obrigado por esse Dia das Crianças. Obrigado porque elas aprenderam que elas têm valor, que elas importam para Jesus e que elas continuem a crescer nos teus caminhos. Te peço também pelos pais, para cada família, que o Senhor dê sabedoria para
para guiá-las, ó Pai, nos teus caminhos, também nesse momento especial que vivemos, aquelas que ainda estão em casa e os pais tendo que gerir a telescola, o teletrabalho, e também para aquelas que já retornaram à escola, que o Senhor guarde, livre a saúde, livre de todo mal, e que em breve possamos estar juntos presencialmente para celebrar o teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ixi. Vamos então ler Deuteronômio 6, 4 a 12. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar a Deus? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Quando eu adoro a Deus, quando eu adoro
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós vamos então ter uma pequena meditação bíblica agora e vamos meditar no texto que a Sandra leu, que é Deuteronômio 6, versículos de 4 a 12. Então, quem quiser manter a sua Bíblia aberta, o seu telemóvel, neste texto, no capítulo 6 de Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, no Antigo Testamento, certo? E o texto já foi lido, nós vamos orar, e à medida que eu falar, eu vou voltar aos versículos que a Sandra já leu. Vamos orar mais uma vez, então. Senhor, pedimos que a Tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso ser, que possamos estar abertos para acolhê-la e absorvê-la, de tal forma que sejamos transformados pela ação poderosa do Teu Espírito Santo. Prende a nossa atenção, toca o nosso coração, Senhor. Eu peço por todos nós, no nome de Jesus. Amém. No texto que ouvimos, então, Moisés, o homem usado por Deus para libertar de forma sobrenatural o povo de Deus da escravidão do Egito, ele renova as instruções e dá algumas últimas instruções à geração que vai finalmente entrar na terra prometida, que é Canaã, terra da promessa do Senhor ao seu povo. E, na verdade, depois de perambular por cerca de 40 anos no deserto, o povo agora está muito próximo de entrar em Canaã. Basta atravessar o Rio Jordão, do leste para o oeste,
nas imediações de Jericó. Quem conhece um pouquinho da geografia daquela região do Oriente Médio, ali de Israel, da Jordânia, pode identificar mais ou menos onde eles estavam, próximo aonde o Rio Jordão deságua no Mar Morto. Então, eles estavam ali do lado leste e eles tinham que atravessar para o lado oeste, a terra da promessa, Canaã. Então, bastava atravessar o rio e tomar posse da terra dada a eles por Deus. Moisés, sem dúvida, já está bem mais velho nesta altura e ele sabe, Deus já tinha falado com ele que ele iria morrer sem entrar na terra prometida, por causa de algumas coisas que haviam acontecido, e não vale a pena agora voltarmos a isto. E neste livro de Deuteronômio, Moisés dá uma série de discursos ou sermões que estão registrados. E depois dessa série de palavras que ele transmite ao povo, ele sobe ao monte, ele avista a terra de longe e morre, mas sem nela entrar. Quem vai conduzir o povo a entrar na terra será Josué, que é o seu sucessor. Mas voltando a este livro, Moisés recorda a nova geração que vai entrar na terra prometida sobre a aliança, sobre a fidelidade de Deus, sobre todos os milagres e livramentos do Senhor, sobre a lei de Deus e a devida obediência a ela. Ele prepara-os para deixarem de ser nômades, que eles ficavam perambulando pelo deserto, e prepara-os então para se fixarem na nova terra. Eles vão habitar neste local, vão ficar fixos neste novo local. Mas Moisés tem um temor, e aqui acho que é o temor de todos os pais, que na nova terra o povo seja seduzido ou pela prosperidade, e por causa do conforto e etc., venham a esquecer do Senhor. Isso está nos versículos 10 a 12 que a Sandra leu, e eu vou reler agora. Havendo-te, pois, o Senhor, teu Deus, introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e, quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, esse é o primeiro temor que Moisés transmite, e adverte-os para não serem seduzidos pela prosperidade, pela fartura, pelo conforto que eles passariam a ter na terra prometida, em oposição à vida difícil do deserto. Mas o outro temor de Moisés é que eles pudessem ser seduzidos por outros deuses e pudessem escolher afastar-se do Senhor por causa desses outros deuses, de outros povos com os quais eles iriam ainda encontrar, ou os próprios deuses da cultura, fartura, riqueza, etc. E então ele os adverte assim, num outro texto do mesmo livro: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, esta mesma proposta está diante de nós, escolher entre a vida e a morte, diariamente, para nós e para a nossa família, pois as nossas escolhas poderão ter consequências para a nossa casa. Um fator a destacar nesses discursos finais de Moisés é que ele recorda o povo de um grave problema ocorrido nesse tempo de deserto. É que antes eles enviaram 12 espias para ver essa terra prometida, para dar uma vista de olhos como é que ela era. E 10 dos 12 espias que foram olhar furtivamente a terra prometida relataram que
A terra era muito boa, muito frutífera, mas os seus habitantes eram muito altos e muito fortes. É difícil lidar com isso, não? As cidades eram grandes e com muros que chegavam até o céu, ou seja, intransponíveis. Portanto, não valia a pena tentar ir conquistá-la. Ou seja, a promessa de Deus era boa, mas não era realizável, segundo deduziram quando ouviram o relato de 10 dos espias que lá estiveram. Então, no capítulo 1:39, por causa disso, por causa dessa situação, lemos que o povo teve medo que os seus filhos fossem tomados como despojo de guerra, porque pensavam eles, na sua incredulidade, que certamente eles seriam derrotados ao tentar entrar na Terra Prometida. Não confiaram em Deus, que já tinha mostrado todo o seu poder e cuidado para com eles, desde a libertação do Egito, a travessia em terra seca do Mar Vermelho e todo o cuidado e todos os milagres durante os 40 anos no deserto. O resultado é que Deus não permitiu que toda aquela primeira geração que saiu do Egito entrasse na Terra Prometida. De fato, eles pensaram mais nos filhos e colocaram os filhos no lugar de Deus. Ou seja, relutaram em tentar entrar na terra por causa dos filhos. E os filhos foram prejudicados, pois em vez de crescerem em Canaã, cresceram no deserto. Bom, o que Moisés faz então? No versículo 6, 4, no capítulo 6, versículo 4, ele apela ao povo para terem ouvidos que ouvem. É o Shema Israel. Ouve, ó Israel. É como se ele dissesse, de uma vez por todas, ouçam, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não são os deuses do Egito, nem os ídolos do deserto ou da cultura, nem a família. Só há um Deus para ocupar o nosso coração. Por isso, no versículo 5, Moisés orienta: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esta é uma afirmação central à fé. E Jesus repete esta mesma afirmação no Novo Testamento. Quando ele é questionado, lá no livro de Mateus, alguém pergunta para ele: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aí ele acrescenta um outro texto que está em Levítico. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Moisés está a advertir o povo: amem o Senhor completamente, que seja só Ele a ocupar o vosso coração, nada nem ninguém. Toda força, toda energia, toda inteligência, tudo que vocês são e têm, deve ser concentrado em amar ao Senhor. E disso tudo depende a lei e os profetas. Amar a Deus não compete com amar a família. Amar a Deus abençoará a família como consequência. Por esta razão, faz todo sentido que Jesus afirmou também lá no livro de Mateus: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quando, por exemplo, colocamos os filhos, as crianças em primeiro lugar, no lugar do Senhor, nós podemos estar a criar pessoas egocêntricas, sem limites, que não podem ser contrariadas nunca, que não sabem lidar com as frustrações e em torno das quais o mundo deve sempre girar. O texto que lemos, que a Sandra leu, sugere que o amor a Deus, acima de tudo,
e de todos é a solução, é o melhor para a nossa vida. Este amor irá colocar tudo e todos à nossa volta no seu devido lugar. Ninguém deixará de ser amado. Pelo contrário, amar a Deus vai aperfeiçoar o nosso amor pelos demais, pelos nossos entes queridos e até mesmo pelo inimigo. Então, diante disto, Moisés então reforça esse princípio no versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não basta sabê-las. Não é algo superficial, hipócrita, da boca para fora. Ah, eu amo a Deus. Não, não é só isso. Não é mera religiosidade real, genuíno, de dentro para fora, com profundidade espiritual. E isto para o bem das nossas famílias também. Talvez hoje seja o dia de olharmos para o nosso coração e verificarmos se, de fato, Deus ocupa a primazia do nosso afeto. Podemos fazer isso. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Que lugar Deus ocupa? Nós já ouvimos várias vezes que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E é fácil colocar outras coisas no lugar do Senhor. Então, penso que este texto, em primeiro lugar, nos chama para isso. Verificarmos o nosso amor ao Senhor. Ao colocarmos Deus no centro do nosso coração, como amor maior da vida, então passamos a envolver toda a família no projeto de amar o Senhor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Em vez de superproteger os filhos dos riscos de ser-se cristão, devemos envolvê-los na afeição, na adoração e no serviço ao Senhor. Esta foi, claramente, uma das falhas dos israelitas no deserto. E depois cometeram o mesmo erro, apesar das instruções dadas, e reforçadas e reiteradas por Moisés, chegou uma altura, um pouco à frente na história, em que, nós lemos lá no livro de Juízes, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. E se nós olharmos para a Europa, ela está assim hoje. Mesmo os países de forte tradição cristã, protestante ou evangélica, as novas gerações já não sabem dizer, reconhecer nada acerca do Senhor. Ou por causa da prosperidade, ou por causa dos deuses da cultura, esqueceram o Deus verdadeiro, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E em Portugal corremos o mesmo risco, sem dúvida. Por esta razão, como pais, avós e encarregados de educação, devemos voltar ao ensino de Moisés, dos versículos 6 a 8. Diz assim: estas palavras tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É verdade que os nossos filhos, em algum momento, vão tomar as suas próprias decisões. Nem sempre eles poderão tomar as melhores decisões, mas a nossa responsabilidade é fazer isso, é orientá-los incessantemente nos caminhos do Senhor. É isso que, diante da situação que Moisés presenciou, ele ensina o povo, para que não chegue aquele momento em que vem uma geração que não conhecia o Senhor e nem o que Ele havia feito. E essa instrução de inculcar as palavras, os ensinamentos do Senhor nos filhos, os judeus levavam muito a sério, e bem literalmente, algumas destas orientações de Moisés. Mas o princípio que fica muito claro é que os pais, não a igreja, ou seja lá quem for, que podem ajudar, claro, mas os pais
devem ter por hábito falar do que Deus fez nas suas vidas. Os filhos têm de saber o que move o coração dos pais. O amor e a obediência a Deus devem ser vistos em nossa devoção como pais, em nossa ação, em nossas palavras, enfim, em toda a nossa vida cotidiana. Temos de respirar, temos de transpirar Deus em tudo na nossa existência. Não é novidade que para a igreja ser forte, as famílias da igreja devem ser fortes. Parece que com esta mudança toda causada pela pandemia, o centro da espiritualidade, o principal lugar do crescimento na fé, ocorrerá principalmente a partir das casas e não a partir do templo, das instalações. Ou seja, esta é a oportunidade de voltarmos ao básico do cristianismo, de onde nunca deveríamos ter nos afastado. Por isso temos insistido nas disciplinas espirituais pessoais, nos devocionais familiares, nos cultos domésticos. Temos insistido e batido nesta tecla para que assim seja de fato, a começar em casa, a começar em mim e a começar na minha família. Podemos, então, diante disto, pedir que o Senhor sonde o nosso coração hoje, como pediu Davi no Salmo 139. Ou também analisar as nossas paixões por aquilo que nós verbalizamos, pois a boca fala do que está cheio o coração, disse Jesus lá em Lucas 6:45. Por vezes, nós pais passamos para os filhos mais sobre amor ao clube de futebol, ou mais sobre o amor ao partido político, ou mais sobre o amor aos negócios, sobre o amor ao dinheiro e etc., do que sobre o amor a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas. E os filhos percebem. Nós falamos aquilo que está cheio no nosso coração. É verdade, nós cometemos muitos erros. E o objetivo aqui não é provocar um sentimento de culpa, mas sim levar ao reconhecimento de que podemos e precisamos recomeçar a partir de agora, na dependência do Espírito Santo. E como fazemos isso? Ora, começa lá no secreto do teu quarto, entre ti e Deus. Começa assim e fala: Senhor, eu peço perdão, mas meu coração está cheio de tanta coisa. Eu quero amar o Senhor acima de tudo, em primeiro lugar, com tudo que eu sou, mas eu não consigo. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Diz isso ao Senhor, diz isso ao Senhor. Admite isso perante Ele, e Ele vai te ajudar até mesmo a amá-lo. Começa assim, entre ti e Deus, mas começa também com a tua família, no culto doméstico, no devocional familiar, reunir a família à volta da mesa, os filhos, pelo menos uma vez por semana. Começa assim, passos pequenos. Temos tantos recursos, tantos recursos. E o principal recurso é a palavra de Deus e o Espírito Santo que habita em nós. Eu testemunho o que Ele fez na nossa vida. E vou ler o texto do final do capítulo 6 de Deuteronômio. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, o nosso Deus, vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como tem nos ordenado.
ao ver o amor e o serviço dos pais ao Senhor, e sendo ensinado nos seus caminhos, os filhos naturalmente perguntarão a razão da fé e da paixão por Cristo. E então o pai e a mãe poderão dar-lhes o testemunho do que Deus fez nas suas vidas, da libertação da escravidão do pecado e da libertação das garras do diabo. Poderá dar testemunho da obra salvadora de Cristo na cruz, explicar-lhes a boa nova, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e conduzi-los a Ele. Para finalizar, precisamos ter ouvidos que ouvem. O texto começou assim: ouve, ó Israel. E ouvem a palavra de Deus e a levam a sério, e levam Deus a sério. Precisamos tomar posição hoje, já, como fez Josué, o sucessor de Moisés, quando, colocado numa situação de escolher a qual dos deuses servir, ele afirmou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que assim seja. Deus nos abençoe. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão albas são, os pecados
Queridos irmãos, acabamos de cantar aqui um hino de louvor muito antigo, lindíssimo, e que tem sido transmitido em muitas igrejas, de geração em geração. O pastor Rodolfo esteve a pregar e uma das partes da pregação teve a ver com esta transmissão de geração em geração, na nossa própria geração, dos nossos filhos, dos nossos netos, mas depois em gerações posteriores, de quem é o nosso Deus, de quem somos como povo e do grande Salvador e Senhor que merece toda a honra e toda a glória. E em tirarmos em deixarmos de ser fábricas de ídolos nos nossos corações. Ouvimos hoje. Queridos irmãos, nós temos hoje a ceia do Senhor e esta é uma tradição, digamos, apostólica, que vem dos tempos do próprio Jesus Cristo e que foi transmitido até hoje. Eu fico sempre sensibilizado quando me lembro que aquilo que vamos fazer agora a seguir coloca-nos numa linha que nos leva até o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o primeiro da linha. E com uma corrida de estafeta, cá estamos nós para levar as próximas gerações até que Jesus volte. É precioso isto, irmãos. Então nós vamos participar na ceia, mas eu quero lembrar, de facto, em Atos dos Apóstolos 2,42 diz que os que se convertiam participavam fielmente no ensino dos apóstolos, assim como nós ouvimos a pregação da Bíblia, do Novo Testamento, do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento pelo pastor Rodolfo, na união fraterna, assim como nós hoje somos companheiros, companis, aqueles que comemos do mesmo pão, que participamos da mesma mesa, e no partir do pão e nas orações. E nós já tivemos a oportunidade de estar aqui a orar. Antes de avançar com o cerimonial, eu queria só recordar o que é que estamos a transmitir aos nossos filhos, aos nossos netos e às gerações futuras. Para nos lembrarmos muito basicamente. Aqui, de facto, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, diz: de facto, eu recebi do Senhor aquilo que vos transmiti. Isto é, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão, deu graças a Deus, partiu e disse: isto é o meu corpo, entregue para vosso benefício. Façam isto em memória de mim. E o que Jesus está a dizer é, quando fizerem isto, não é um ritual. Ao fazerem este memorial, lembrem-se de mim. Ponham a vossa mente em mim. Façam em memória de mim. Eu queria recordar, irmãos, que o Antigo Testamento falava de um pão que desceu do céu, e Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. E quando estivermos a partir o pão e a comer, lembremos que nós, que já somos de Jesus, já estamos alimentados do pão da vida que é Jesus Cristo e temos a vida eterna. E ao comermos este pão, assim como este pão nos alimenta o nosso corpo e nos dá prazer e força, assim Jesus, o nosso pão que desceu do céu, que vive em nós, é a nossa força, é a nossa vida e realmente nós já somos alimentados dele porque somos de Jesus. Este pão significa isso. Depois, irmãos, diz, do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança através do meu sangue. Sempre que dele beberem, façam-no em memória de mim. E nós já cantamos aqui. O que está a ser dito é, efetivamente, assim como os israelitas foram salvos na Páscoa pelo sangue aspergido, isto era uma figura daquele que havia de vir, que é Jesus, que o seu próprio sangue nos salva e nos salvou. E nós cantamos isso. E por isso, todos nós que somos de Jesus, pelo sangue de Jesus, ficamos alvos mais que a neve. E não nos esqueçamos disso. Finalmente, irmãos, não é só o memorial que nós estamos aqui a fazer. O texto, em 1 Coríntios 11, 20, diz: todo aquele que come este pão e bebe este cálice está a anunciar a morte de Jesus até que ele venha. Queridos irmãos, no momento em que vamos partilhar este pão e o vinho, nós estamos, por um lado, a fazer memorial.
Por outro lado, estamos num momento de comunhão, porque se nós próprios já somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Estamos salvos em Cristo. E, portanto, comemos do mesmo pão, somos companheiros, cum panis, nós somos companheiros, irmãos, à mesa. E, finalmente, nós não só somos companheiros e somos salvos, mas também quando celebramos, nós lembramos da nossa missão. A nossa missão é anunciar a morte de Jesus, até que Ele venha, anunciar a salvação. Então, envolve mais que um memorial, irmãos. É memória, é comunhão, é anúncio. E é recordação de quem somos, quem é o nosso Deus e qual é a nossa missão. Ao fazer isso, irmãos, eu vou pedir, por favor, que estejamos 1 minuto de silêncio e depois eu irei convidar-vos a comer o pão e o vinho, seguido. Mas vamos, então, responder a Deus de acordo com o que ouvimos na palavra pregada pelo pastor Rodolfo e com esta breve introdução à ceia. Ter 1 minuto a refletir. Nós louvamos-te, ó Deus do céu. Bendito sejas, Pai. Bendito sejas. Tu que nos convidas a abandonar os ídolos da fábrica do nosso coração e aceitarmos o teu convite da vida verdadeira e abundante. Todos que estáis descansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Obrigado pela dádiva de Jesus Cristo, que nós celebramos e nos lembramos agora, Pai, e anunciamos. Pelo teu Filho, e nós te agradecemos e nos entregamos. Amém. Amém. Vamos então comer o pão. E depois de comer o pão, podemos também beber o vinho, cada um no seu próprio tempo. Façamos isto em memória, assim, nas suas casas. Comamos o pão e depois o vinho. Já não vou repetir o convite para o vinho. Por isso, comemos o pão, depois o vinho e depois encerraremos esta parte. Amém. E nós nos alimentamos dele. Pão de vida. Deus te abençoe. Nós estamos praticamente no final desta celebração e gostaria de terminá-la apenas com uma palavra de agradecimento a Deus. Deus Pai, muito obrigado, ó Pai, por este tempo onde podemos ouvir a Tua palavra por intermédio do Rodolfo. Pai, por aquilo que podemos escutar, Pai, nas várias intervenções,
Pai, pelo período em que podemos cantar juntos. Pai, obrigado, Senhor, porque mesmo apesar deste período onde ainda estamos impedidos de alguma forma de estarmos juntos presencialmente, Pai, Tu criaste estas alternativas para que, apesar da distância, pudéssemos estar reunidos em comunidade. Pai, obrigado também, Pai, por este texto de Deuteronômio e aquilo que nós podemos ouvir, aprender, Pai, e sermos alertados através dele. Pai, quero-te pedir, Senhor, primeiramente para que Tu possas guardar no nosso coração. Pai, tal como o Rodolfo disse, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Pai, constantemente nós estamos a colocar certas coisas acima de Ti. Pai, te oro para que diariamente Tu possas fazer este trabalho de limpar o nosso coração, Senhor. Pai, seja o que for que nos esteja a tirar a paz neste momento. Pai, que Tu te possas sobrepor a Ti, Senhor. Nós chamamos-te Pai, não porque Tu nos dás tudo aquilo que nós queremos, mas porque Tu nos amas como se fôssemos Teus filhos. Pai, te oro também para que, Pai, possas também mudar o tema das nossas conversas e encher o nosso coração com a Tua presença. Para que em casa, naquilo que é o tempo que nós estamos com os nossos filhos, Pai, a Tua palavra possa ser comunicada e ensinada, e aquilo que estes israelitas foram incentivados a fazer com a próxima geração, que nós tenhamos o cuidado de fazer com os filhos que Tu nos deste. Pai, protege-os. No nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para todos.